A partir de agora, sessão plenária. Boa tarde a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos a essa Casa Legislativa. Nós vamos dar início agora à segunda audiência pública do segundo período e nós gostaríamos de convidar a subsecretária da Subsecretaria do Sistema de Controle Interno, a senhora Marlene de Paula Bassoli, para que tome lugar no plenário. O gerente do Departamento de Gestão, a senhora Denise Gonçalves. O gerente do Departamento de Normas Técnicas, o senhor Douglas Alves de Souza. E o assistente de administração da Prefeitura de Juiz de Fora, o senhor Wilson Rodrigo Oliveira. Nós damos aberta a segunda audiência pública do segundo período, atendendo a solicitação do secretário de Governo, senhor José Soter de Figueroa Neto, quando será demonstrado o desempenho do município em relação às metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentais, bem como a execução das receitas e das despesas divulgadas por meio do relatório resumido e execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, respectivamente do sexto bimestre e do terceiro quadrimestre de 2017, em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º, único do artigo 48 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Eu convido, então, para dar início à apresentação, a subsecretária da Subsecretaria de Sistema de Controle Interno, já bastante conhecida nessa casa, né, Marlene? A Marlene de Paula Bassoli, para que dê início à apresentação, e acusamos a presença no plenário do vereador Betão. Boa tarde, senhor presidente aí em exercício hoje, o doutor Antônio Aguiar, vereador, e presença do vereador Betão, eu agradeço, e a todos vocês aí, boa tarde. Hoje nós vamos apresentar as contas da Prefeitura relativas ao sexto bimestre de 2017 ou terceiro quadrimestre, porque a gente faz a apresentação em fevereiro, em maio, e depois fazemos em setembro, e essa de fevereiro é relativo ao exercício de 2017. Então, tudo que eu apresentar, eu vou apresentar sobre 2017, e vou apresentar os valores de despesas e de receitas relativo à administração direta e à administração indireta, PROCON, MAPRO, Delurb e Funalfa, além da Câmara também, é somado nas contas da Prefeitura, até nas contas de resultado. E eu gostaria de fazer algumas observações antes, para não ficar repetindo durante a minha apresentação, que eu vou apresentar primeiro tanto as receitas próprias e transferidas, como também depois as de capital e depois as despesas. E eu vou apresentar em valores correntes. O que seriam valores correntes? São todos os valores que são arrecadados. A cada mês, ele mantém o mesmo valor, ele não vai ser alterado em função dos índices inflacionários. Então, isso que é valor corrente. Se eu arrecadei 10, ele vai continuar 10 hoje. Se eu arrecadei 20 em fevereiro, ele vai continuar 20. Então, em valores correntes. E depois eu apresento em valores constantes, quer dizer, inflacionado, para vocês verem a diferença. Porque esse é que vale mais. Esse é que vale mais, os valores inflacionados. Porque se eu tenho um recurso em janeiro desse ano, ele vai valer a mesma coisa em 2018. Porque o dinheiro, ele cai o valor, então eu tenho que inflacionar, eu tenho que aplicar para poder ser esse valor. Então, eu apresento em valores correntes e depois em valores constantes.
E outra coisa que eu queria deixar claro também, para a gente não ficar repetindo durante a apresentação, que eu passaria de uma forma mais rápida, é falar sobre a questão do comportamento instável da economia. Nesse período que nós estamos passando, nós estamos numa fase que eu chamaria uma fase de tipo transição, porque daqui a pouco nós vamos ter eleições, e nós estamos passando por uma transição. O ano passado foi um ano meio atípico, apesar de ter algumas coisas que no final do ano, por exemplo, nós temos indicadores macroeconômicos, que são aqueles indicadores tipo o dólar, né? Nós temos o PIB, que é a geração de toda a riqueza no país, né? O produto interno bruto, que todo mundo escuta falar, aí são toda a riqueza gerada no país, que a gente vai medir o crescimento do país. Nós temos o PIB, nós temos a taxa de juros, nós temos a inflação, que, diga-se de passagem, a inflação em 2017 foi uma inflação considerada baixa pelo IPCA do IBGE, calculado pelo IBGE. Essa inflação, ela registrou 2,95. Há muito tempo que a gente não registra uma inflação, desde 1998, que a gente não registra uma inflação desse nível. Então, os outros indicadores macroeconômicos, igual eu falei, a taxa, o dólar, o PIB, que é toda a riqueza do país, ele começou a se recuperar no final do ano. Ele começou a mostrar o ar da graça, né, se recuperando, e a gente está com uma expectativa bem melhor para 2018. 2017, vocês vão ver a arrecadação a preços correntes e a preços constantes, pior ainda, né? A preços correntes, que ela teve uma arrecadação bem acanhada, e a gente passou por um fluxo de caixa, passando por determinados problemas, para poder cumprir a rigor com as nossas obrigações. Então, vamos começar aqui, que eu vou começar a passar mais rápido, e vou apresentando sempre a preços correntes. Quando for a preços constantes, eu vou mostrar. Então, nós estamos apresentando, pode passar, as receitas. Nós temos aqui as receitas, tanto as receitas correntes quanto de capital. As correntes de capital, elas estão comparadas com a previsão anual, que bate com as metas, porque a gente faz as metas bimestrais, mas no final do ano, fecha o ano com a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, com aquilo que foi previsto. Nós temos a receita corrente, foi executado 88%, de 1 bilhão e 630, nós arrecadamos 1 bilhão e 400. 88%, então 12% a menos do que a previsão. Nós temos a receita de capital com 23%, de 286, nós conseguimos captar recursos, venda de imóveis com alienação e transferências de capital, que são as transferências voluntárias que vêm do governo federal ou do estadual. Nós atingimos 22% dessas transferências, que são importantíssimas, e atingimos um total geral de 79%. Então, 21% a menos do que a gente estava esperando, que a gente fez a previsão, tá? Então, pode passar. Agora, nós vamos fazer uma abertura um pouquinho dessas receitas. Então, lá nós vimos as receitas tributárias. O que são as tributárias? O IPTU, a taxa de coleta de resíduos sólidos, né? Nós temos o ISS-QN, nós temos o ITBI, que é o Imposto de Transmissão Intervivos, que é da Prefeitura do Estado, é causa-mortes, né, e doação. Nós temos a dívida ativa, as contribuições. O que seriam essas contribuições? As contribuições são aquelas contribuições que a gente faz para o RPPS, que é o regime próprio da Previdência Municipal. Nós temos a transferência para o plano de saúde da Prefeitura, para quem adere ao plano, que a gente chama de PAS. E temos a contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública, que é essa que vocês pagam na conta de luz, que é para manutenção da rede elétrica e pública, que a gente mantém do município de Juiz de Fora, e a Prefeitura que mantém. E outras. Então, ali vocês podem ver que apenas o imposto de renda, que chegou a 108, 8% a mais do que o que estava previsto, e 175% da dívida ativa. Então, além do que foi arrecadado ano passado, nós ultrapassamos em 75%.
Isso a preços correntes, porque tem uma diferença grande. Quer dizer, o mesmo valor que foi arrecadado em 2016, 2017, nós colocamos os valores arrecadados, sem levar em conta, hora nenhuma, a inflação. Então, nós temos ali um total de 84% nas receitas da Prefeitura, nas receitas próprias, e nas transferidas, nós temos um destaque para o ICMS, 100%, arrecadou igual ao do ano passado. Então, quer dizer, não teve tanta vantagem. Isso a preços correntes. Passado o ano de 2016 inteiro e 2017. Então, passado 2 anos. Um passado 2 e outro passado 1 ano. A gente tem a mesma arrecadação. O IPVA 95%, e nós temos também um destaque no Fundeb, que passou 1% acima da arrecadação do ano de 2016. Então, nós fechamos com 92% nas receitas transferidas e 88% no total. Então, vocês podem ver pelos índices e também pelos valores que a gente não teve uma performance boa da arrecadação, tanto das receitas transferidas quanto das receitas próprias. O FPM, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para o terceiro quadro, eu passo uma explicação um pouquinho maior sobre esses itens. Porque às vezes fala FPM, o que é FPM, o que é ICMS, então a gente fala mais abertamente no terceiro quadro. Pode passar, por favor. Ali mostra as próprias 48 e as transferidas 52. E elas ainda estão sobressaindo um pouco em relação às receitas próprias. E eu queria deixar claro aqui que o município tem lutado muito para que as receitas próprias possam subir. Porque antigamente, às vezes, é uma defasagem maior entre as transferidas e as próprias. Então, hoje, além do trabalho da Prefeitura para aumentar as receitas próprias, nós estamos tendo também uma falta de transferência do Estado e da União, onde que elas estão quase que empatando. Pode passar. Aqui nós temos o IPTU e a taxa de coleta de resíduos sólidos, que elas são lançadas juntas. O IPTU, que é Imposto Predial e Territorial Urbano, ele é feito com base na planta genérica de valores. Ele que dá base para você julgar o índice e calcular o valor de cada imposto, de cada casa, de cada apartamento, de cada loja, de cada sala. Esse valor aumentou 9,2. Então, a Prefeitura simplesmente pegou de um ano para o outro, julgou o IPCA. Por quê? O IPCA, ele serve para atualizar os tributos, atualizar todo o que a Prefeitura tem que pagar e ela atualiza o que ela tem que receber. Então, tem que ser uma via de mão dupla, porque se ela usar um índice para uma coisa e um índice para outra, nós vamos ter problema. Então, se a gente vai atualizar uma empresa que presta um serviço, um aluguel, eu uso o IPCA. Então, nós vamos reajustar o IPCA também para os outros tributos, e é uma via de mão dupla, realmente. Então, nós temos 9,2%, e a Prefeitura, para não aumentar a carga tributária, além da atualização que ela faz, a Prefeitura busca sempre aumentar a base cadastral. Cadastrar loteamentos novos, cadastrar casas, prédios novos, lançamentos novos. E isso foi na faixa de 2,2%. Que em princípio não parece tão alto, mas que no volume de imóveis cadastrados, que deve estar chegando a 200 mil mais ou menos, imóveis, eu não sei ao certo, mas mais ou menos isso, é um valor até representativo, e a Prefeitura está em busca disso, porque cada imóvel que ela cadastra, ela está aumentando o imposto, sem aumentar a carga tributária dos contribuintes. E nós temos também um desconto de 8%, que esse desconto ele é bom, ele antecipa o IPTU, mas, para outro lado, quem paga parcelado, ele paga o imposto integral. Quem paga com desconto, a Prefeitura perde os 8%. Aí fala assim, mas os 8%, ela antecipa. Sim, é verdade, ela antecipa esse tributo, mas, por outro lado, o fluxo de caixa que está sendo, não está deixando a gente ter provisão
a gente não está tendo muito o que fazer, os rendimentos de aplicação financeira, porque os recursos da prefeitura não podem ficar parados. Eles têm que sempre estar com rendimento. Nós não podemos deixar um dinheiro na conta parado, que isso é dano para os cofres públicos. Então, a gente tem que aplicar. Mas se a gente não tem uma provisão para 13º, um recurso que fica guardado para isso, como a gente já teve outras épocas que a gente às vezes deixava, hoje o fluxo de caixa está apertado para pagar os fornecedores, os servidores, tudo pelo problema que eu falei da questão do comportamento mesmo instável da economia que a gente está passando, embora tenha uma recuperação no final do ano. Depois nós temos o ISS, aumentou 4% a preços correntes, continuo falando, a preços correntes, 4%. Teve aumento de 7%, tanto das empresas que pagam pela receita bruta, a empresa paga pela receita bruta, quanto os autônomos, que são os engenheiros, médicos, dentistas, que pagam valor, né, um valor como autônomo, que recebe um documento, um DAN, que já vem prontinho. O outro paga sobre o rendimento, a receita bruta dele. Todos os dois tiveram um aumento, mais ou menos, em média, de 7%. Em compensação, as retenções diminuíram. Por quê? As grandes empresas, quando elas pegam serviço, elas já pagam a empresa e recebe o ISSQN retido e passa para a prefeitura. É como se fosse uma antecipação. Essa retenção caiu 5%, o que leva a gente a crer que as empresas estão pegando menos serviços. Então, o setor de serviço, que é um setor, né, que eu falo que a vocação da cidade é mais prestação de serviço, nós vamos ter alguma influência no ISS mesmo. Ele não vai ficar de uma forma muito otimista por causa disso. Então, o ISS também nós temos a questão do imposto, do regime tributário diferenciado, que é para pequenas empresas, empresas de pequeno porte e para microempresas. O que é isso? As empresas pagam um único DAN para a União com tributos estaduais, municipais e federais. É uma forma de facilitar para essas empresas pequenas. Elas pagam e depois a União reparte para cada ente aquilo que lhe compete. Então, o que acontece? Nós aumentamos, nesse Simples Nacional, 5% em relação ao ano passado. Isso aí está melhorando. E ele, hoje, já representa para nós, em torno de 18%, 19% da nossa arrecadação é decorrente do Simples Nacional. Então, ele está tomando uma posição mais otimista também. O imposto de renda, 3%. O que é imposto de renda? Imposto de renda é federal. Mas tudo que é recolhido pela prefeitura, que a gente retém de empresas, empresas de vigilância, empresa de conservação e limpeza, servidores municipais, tudo que a gente retém o imposto de renda, esse tributo vem para a prefeitura, ele é revertido para o município, ele não vai para a União através da Receita Federal do Brasil. Tivemos um aumento ali, mas por conta do aumento vegetativo, porque o ano passado nós não tivemos aumento de servidores e, com certeza, as empresas prestadoras não tiveram aumento significativo. A prefeitura andou negociando, diminuindo mão de obra, andou fazendo muita coisa para diminuir os valores. Então, isso, com certeza, o imposto de renda retido na fonte se manteve mais ou menos estagnado. Continuo dizendo, a preços correntes. Depois vem a dívida ativa, 2 leis de anistia. A lei de julho, que reabriu o prazo para quem tinha perdido o parcelamento de 2015. Foi aprovada aqui na Câmara, houve uma reabertura, e depois teve uma outra, em outubro. Essa de outubro já foi dando benefício fiscal de multas e juros, motivo pelo qual houve aumento da dívida ativa e multas e juros não teve uma arrecadação expressiva por conta disso. Contribuições. Contribuições, nós temos a contribuição para o PAS, que eu já falei que é o Plano de Saúde, e para o RPPS, não, o RPPS caiu a contribuição de 77 bilhões para 75. O que é isso? É a contribuição dos servidores, a patronal, né, todas as contribuições para o Fundo de Previdência. Então, ele já caiu, ele caiu. Por que caiu? Nós estamos com muita gente aposentando. A prefeitura, depois vocês vão ver, o valor que a gente pagava
eu queria até trazer de mais tempo, porque tem uma época que eu lembro que eu apresentava um valor de 40, 50. Eu vou apresentar hoje um valor enorme de valores de pensionistas e aposentados da prefeitura. Então, se aposenta, não paga mais o RPPS, que é o regime da Previdência. Então, se para de pagar, houve menos ingresso. E a prefeitura também está fazendo aí os concursos e está trocando os temporários por concursados. Nós estamos fazendo isso sistematicamente, porque passa pelo controle interno, e eu tenho visto isso com muita certeza, de que a prefeitura está fazendo trocas por servidores concursados. E esses concursados vão contribuir para o PS. Vai ser uma das formas de recuperação, além de outras que nós vamos ter que tomar, que a gente está trabalhando em cima disso. E outras ali nós temos multas e juros de dívida ativa, não tem muito. Foi em torno de 24 milhões. A maioria por conta das multas de trânsito. Nós temos o ITBI, que está em torno de 28 milhões, porque também até na parte imobiliária tem uma retração da economia, então aí vai haver não tanta transação imobiliária que leve a pagar o ITBI, que é o imposto de transmissão de bens imóveis. Então, o ITBI, 28 milhões, contra 26 do ano passado. Então, houve um aumento mais ou menos de 2 milhões. E nós temos também aí um aporte, isso eu queria falar. A prefeitura, o Tesouro, tem feito um aporte no RPPS, extra, com recurso do Tesouro, não a contribuição que lhe compete, porque tem a parte do servidor e a parte da prefeitura. A prefeitura fez um aporte extra de 32 milhões no RPPS para pagamento de pensionistas e aposentados. Então, é o aporte, né, o ITBI, e também teve uma queda no rendimento de aplicações financeiras. Aqui, as aplicações financeiras, o que eu falei? Se a prefeitura não ter provisão, ela também não vai ter muito dinheiro para ficar em conta para ter rendimento de aplicação. 18 caiu para 8 milhões. Então, teve uma queda de 53% no rendimento de aplicação financeira. Pode passar. Ali, olha, mostra ali, dívida ativa, olha o IPTU, o ISS, as contribuições, que é do RPPS, aqui o mais para a prefeitura, no caso, é do Serviço de Iluminação Pública. Outras que eu falei, do aporte, da multa de juros, e o imposto de renda, 3%, e dívida ativa. Pode passar. Então, ali nós temos, comparado com o ano passado, 5% de IPTU, ISS 1% a preços constantes. Olha bem a diferença, hein? Depois eu vou voltar. Imposto de renda, que era 3%, está zero. Eu não sei, eu não estou sabendo de cor. O IPTU teve aumento de... Não, anterior. O IPTU teve um aumento de 8% ou 10%? 10%. A preços constantes já foi 5%. Olha a diferença. O ISS, 4 passou para 1. O imposto de renda, 3 caiu para 0. Dívida ativa, 35 caiu para 29. Contribuições, menos 1 caiu para menos 4 e o outro para 4. 7 para 4. Olha a diferença a preços constantes, levando em conta os índices inflacionários. Pode passar. Agora vamos falar das transferidas. Fundo de participação, todo mundo sabe que é os recursos compartilhados, IPI, imposto de renda. Gente, o IPI, imposto de produtos industrializados. Se houve um problema com a economia, se nós estamos passando por um período de recessão, que somente no final do ano que está tendo uma recuperação, como eu falei, e uma boa expectativa para esse ano, que a gente espera com bastante otimismo, que dê uma melhorada, né, no panorama econômico do país. Então, nós temos ali que o IPI e o imposto de renda também teve uma queda. Inclusive, as próprias pessoas deixam, às vezes, de pagar, aumenta o índice de inadimplência. Então, aqui, o que nós temos? Um aumento de menos 3% a preços correntes. Menos 3% já a preço corrente. A preço constante ainda vai ficar pior ainda. O que aconteceu? E ainda está nesse patamar, porque em julho a União passou para a Prefeitura
um aumento de 1%, que representou 3.200.000, que não é uma quantia enorme, mas que para a gente estava bem representativa, né? A gente precisando de dinheiro, precisando de recursos por causa do fluxo financeiro, e passou. O que foi? Uma emenda constitucional 84, que aumentou o índice que eles transferem para as prefeituras de 23,5 para 24,5. Só que teriam que ter passado em 2016 e 2015. Não passaram tudo, passaram uma parte. Então, agora, nesse julho passado, o governo repassou essa diferença, que deu 3.200.000. Foi uma sobra que ainda tinha, e ainda ficou em menos 3%. O ICMS, 6%. Mesmo problema de circulação de mercadoria, que eu já falei, para a gente não repetir. E a única coisa que ajudou ali para aumentar o ICMS foi um plano de regularização de créditos tributários que o governo do Estado colocou. É dar benefício para levar as pessoas a pagarem. É uma anistia, né? Vamos dizer assim. Deu anistia tanto para o ICMS como para o IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, que é tanto do Estado quanto do município. E ele, tanto o ICMS quanto o IPVA, com essa anistia, é que deu uma subida. O 60 passou para 63, embora a frota tenha aumentado em torno de 4%, a frota de veículos. Quer dizer, o que está acontecendo? O Estado não está passando com regularidade os recursos do ICMS e do IPVA. A prefeitura não pôde pagar os nossos salários em dezembro, que há muitos e muitos anos é no último dia útil, que o prefeito continua pagando no último dia e vai continuar pagando, mas que dezembro não conseguiu, porque o dinheiro do ICMS não veio. Teve recurso como o Fundeb, o ICMS, tem coisa que chegou praticamente quase que no último dia do mês, e a gente não tinha esse recurso disponível para poder fazer a folha e falar que ia pagar. Então, nós tivemos que esperar, quando o dinheiro chegou aí, que já estava com tudo mais ou menos engatilhado, que pagou, mesmo que seja antes do 5º dia útil, mas pagou depois do dia 31 de dezembro. Nós não tínhamos o dinheiro, e esses recursos não têm sido passados com regularidade, nem do IPVA e nem do ICMS. O Fundo Municipal de Saúde, bloco MAC, teve aumento, mas, em compensação, nós tivemos, Estado, PROSP, ele não tem vindo com regularidade, o dinheiro do PROSP. Nós temos o recurso para o serviço de saúde em casa, também não está vindo. O dinheiro da UPA, das UPAs, que nós temos 3 UPAs, né? Todo mundo sabe, a UPA de Santa Luzia, de São Pedro e a Norte. Então, é sistema tripartite, o SUS. Vem recurso do Estado, da União e do município. O Estado não tem passado com regularidade também. Então, nós estamos... E o PROSP, que é um programa que o Estado passa recurso para melhoria dos hospitais. O que seria essa melhoria? É treinamento de médicos, contratação, aumento de leite, compra de equipamentos. Também não anda passando. 6 milhões ano passado, esse ano caiu para 4 bilhões. E não tem passado com a devida regularidade. O Fundeb teve aumento de 0%, não teve aumento nenhum no Fundeb a preços correntes, Teve aumento de 52 do mínimo nacional por aluno, de 2.800 e quase 2.800 passou para 2.900 alguma coisa. Aumentou R$52. E o Fundeb passa em relação ao número de alunos. Mas o caso, se o ICMS não entra para fazer parte do bolo da União, porque eu falei da irregularidade do pagamento do ICMS, ele não entra no bolo. Se ele não entra no bolo, a União ficou com um bolo menor e distribuiu menos para os municípios. Então, onde que nós estamos com essa situação ali de sem aumento a preços correntes? Temos o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para merenda, dinheiro para as creches, que houve houve aumento, não da creche, houve aumento nas creches, de 11 para 13 milhões, é apoio às creches. E tivemos uma queda no restante, dinheiro para casa escolar, dinheiro para eventos de cultura,
para atenção à pessoa portadora de deficiência, em situação de vulnerabilidade, tudo isso aí nós gastamos em torno de 17 milhões, ano passado foi 26, então também teve uma queda nessa despesa. E outras ali, outras nós temos convênios, são as transferências voluntárias. O que são as transferências? Elas não são as constitucionais. As constitucionais, a ICMS, a FPM, as transferências voluntárias são aquelas que a gente faz projeto para poder vir recurso que o Estado manda para fazer, por exemplo, questão da mobilidade, para fazer creche, para fazer escola. Então, ela vem mais para a capital. Costuma vir também corrente, mas é muito difícil, mas é para a capital. Aí é uma transferência voluntária, igual ao hospital regional, que nós paramos, inclusive, de receber recursos para o hospital regional. A obra praticamente está paralisada. Então, nós temos 0% de aumento. 0% a preços correntes. Pode passar. Lá, Fundo Municipal de Saúde, apesar de ter tido pouquíssimo aumento, Fundeb, o IPVA, só para vocês olharem aí o que representa o ICMS, é uma pizza aí, o que representa a fatia de cada um aí para a prefeitura. Pode passar. E aqui nós temos a preços constantes. Olha o que virou a preços constantes. O Fundeb, que é 0, virou -3. O FPM, -3, virou -6. E aí vai. Olha os valores. Então, nós ficamos com -4. -4% na nossa arrecadação. E a demanda é muito maior. Sempre a demanda é maior, de serviços e de tudo. Pode passar. Aí é só um comparativo para vocês verem. A preços correntes, a preços constantes. Pode passar. É porque ali faz só um consolidado, mas foi o que eu passei. É o mesmo quadro? É o mesmo quadro. Ele destacou ali para mostrar, que é 2%, e depois ficou 2 e 4, e depois virou -1 no total, que aí é despesa transferida e despesa própria. Aí ele está mostrando ali -4 na transferida e 2 na receita própria do município. E deu -1 na constante. Pode passar. Operação de crédito. Operação de crédito, essa parte de capital sempre é muito menor do que o previsto. É muita burocracia, documento, tem que fazer projeto. Aí, quando pensa que está vindo, está faltando documento, aí o documento vence, faz outro. Então, muitas vezes tem dificuldade com essas operações e com os projetos. Então, sempre a gente arrecada não tanto de operação de crédito. Deu 27 em relação a 8 do ano passado, até que teve aumento relativo esse ano em relação ao ano anterior. Alienação é venda de imóveis, 81 mil, muito nem representa nada, né? Valor pouco representativo. E transferência de capital, 38 milhões, que são as transferências voluntárias. Pode passar para capital. Então, aí é para fazer obra, fazer escola, fazer creche. Pode passar. Ali nós temos as operações de crédito, 2.900 do Eixo Paraibuna, o BDMG, obra de infraestrutura, aquisição de máquinas, etc. 2.800. E operação de crédito. Essa operação de crédito, 21 milhões, é a única que eu vou destacar. Eu vou destacar essa operação de crédito pelo seguinte: saiu uma lei que os depósitos judiciais, eles ficam normalmente parados. Os depósitos judiciais. A pessoa entra contra IPTU, contra qualquer coisa na justiça, da prefeitura, de ISS, o recurso fica ali parado. Eles autorizaram os municípios a pegar esse dinheiro para pagar precatórios, 70% para pagar os precatórios e 30% ficar de provisão. Uma pessoa ganhou a ação da prefeitura, nós temos que tirar desse 30% e passar para a pessoa e pagar. Como a prefeitura pagou, ela tem que ir lá e colocar o recurso no lugar. E aí vai. Então, 70%, e onde que nós tiramos os 21 milhões, tá? E diversas alienações,
muito pouco também ali, de bens móveis, leilão de veículos 63 mil e 16 de alienação de bens de imóveis urbanos. E as leis vêm para o município para venda de imóveis. A gente não tem feito isso, ano passado não teve nada disso em representativo. Minha tabela não está conferindo quanto está passando. Mas não está por quê? Hein? Não sei se é dos demais, está certo, Está certa? É? o valor está igual. Vereadora Ana, os seus dados estão batendo com o meu? Lá está 80, aqui está 75. Aqui está 75,011. Alienação. Lá está 2,27, aqui está 3. É, 80.608. É, depois então vocês dão uma olhada aí o que é. Não sei, eu passo outra coisa. Passo o papel para ele, passa o meio papel. Pode passar. Pode passar, por favor. Ali tem convênio com a União, construção de moradias populares, 16 milhões, infraestrutura viária, 5 milhões, Exto Parebuna, 4 milhões, aí vem o Teatro Pascoal Carlos Magno, 3 milhões, para vocês terem uma ideia das obras também, né? O que está sendo feito? Saneamento, 2 milhões, bloco de investimento em saúde, 1.300.000, 1.400.000 praticamente, contenção de costas, 1.227, uma grande parte já foi feita de contenção, programa de conflito rodoferroviário 615, etc. Pode passar. Agora vamos nas despesas. Despesas de pessoal. Despesas de pessoal. Nós temos aqui despesas correntes e despesas de capital. Nós temos 92% de despesas correntes contra 17% de capital e total de 81%. E depois eu vou mostrar para vocês que, em relação ao ano anterior, a despesa foi maior do que a receita, em termos de comparado ao exercício anterior, tá? Então, nós temos aí 96 em relação ao que foi previsto, quer dizer, foi a previsão que foi bem em cima daquilo que foi realizado, juros e encargos da dívida 90%, 89% de outras despesas. Capital, a execução é menor, sempre é menor, então 17% realmente, 14%, 7% e 97% de amortização da dívida. A dívida a gente consegue fazer o cálculo corretamente da dívida, tanto de juros quanto de amortização. Agora, empréstimos, operação de crédito, nem sempre chega aquilo que a gente programa para o ano. Marlene. Então, deu total de 81%. Pode passar. Marlene, sou eu. Essas despesas, elas estão em valores correntes? Correntes. Está em valor corrente. Correntes, tá lá, despesas correntes. Tá. E depois eu vou passar a capital. Desculpa, despesa a preços constantes, que é levando em conta a inflação. Então, ali dá 9%. Não, ele já passou, né? Já passou. Eu achei que estava no quadro antigo, desculpa. Então, vamos lá. O pessoal em encargos aumentou 5% só. 646, a prefeitura já está gastando 677 milhões com o pessoal. Isso, os 5% de aumento em relação ao ano anterior, é mais por conta do aumento vegetativo. O que é? O aumento do plano de cargos e salários. Aqueles aumentos que dão de triênio, algum tipo de aumento vertical, horizontal, que não é a revisão geral anual, porque nós não tivemos aumento. Então, o aumento ali foi por conta do aumento vegetativo da folha. São aqueles aumentos que os funcionários têm independente de qualquer coisa. Juros e encargos da dívida. Caiu 1% a preços correntes. Por quê? Um empréstimo. Nós temos pouquíssimos empréstimos. O PMI Desenvolvimento Urbano é o Plano Multissetorial Integrado. É um empréstimo que tem aí para infraestrutura. Então, é para saneamento, para área de risco, para contenção de encostas, né, nesse caso. Então, é para habitação. Então, esse Plano Multissetorial Integrado, houve um pagamento maior, como a amortização foi maior, ele caiu, os juros ficam menor, porque o juro é calculado em cima do saldo devedor. Então, se caiu, amortizou, os juros diminuíram.
transferência à instituição privada e outros serviços de terceiros. Esses dois, eu queria fazer um comentário, porque a gente olhando, ele está dando menos 76, e o outro está dando mais 34. Eu queria falar transferências e outros serviços de terceiros junto. Pulem o material de consumo. Eu vou falar sobre os dois. O que aconteceu? Mais na área de saúde, a prefeitura estava classificando a despesa em transferência a instituições privadas. Várias despesas da saúde. Depois, analisando com a nova contabilidade, fazendo uma análise melhor, chegaram à conclusão que ela teria que ser em outros serviços de terceiros, onde muita coisa em 2016, e 2017 ela passou para baixo, ela passou para outros serviços de terceiros. Foi só uma questão contábil. E nós tivemos que colocar, porque aqui a gente apresenta dado contábil. E eu queria também deixar claro que a despesa que está aqui, a despesa é liquidada. O que não foi liquidado, eu não estou falando. O que é liquidado? Nós temos empenho, liquidação e pagamento. Faz o empenho, tem que ser prévio, antes da despesa. Liquida quando chega a nota. Então, aquilo foi efetivamente entregue, o serviço foi entregue, o bem foi efetivamente entregue. Então, a liquidação. E o pagamento é a terceira fase. Aqui eu não estou tratando de pagamento, eu estou tratando de coisa liquidada. O que não foi liquidado, eu não estou falando aqui. Eu estou falando em dado contábil, tirado da contabilidade. Então, o que acontece ali? Houve uma alteração. Por exemplo, UPA. A UPA, ano passado, foi 38 bilhões, estava lá em transferência à instituição privada. Esse ano está em outro serviço. Esse ano foi de 31, passou para 38 bilhões. Ele passou para baixo, onde que aumentou aquele total de 443 ali. Nós temos o incentivo à rede de urgência e emergência. 30 bilhões está ali em outro serviço, 30 bilhões. Ano passado, foi 23 milhões que estava em transferência a instituições privadas. Então, nós temos algumas contas que aconteceram isso. Outro foi um incentivo à rede de urgência e emergência, que mais a rede de 100% SUS, a maternidade Terezinha de Jesus, que é 100% SUS, e também os serviços filantrópicos. Então, é Santa Casa, Maternidade, São Vicente de Paula e mais as Concer que entram aí. Nós tivemos aí 28 milhões. Ano passado, era 23 milhões. E também o 28 está no 443. Entenderam? Então, por isso que houve esse índice alto, mas não é por causa de gasto a maior ou menor num ou no outro cargo. Então, nós temos o material de consumo, só 2 milhões. O que entra aí? Material de sinalização da Cetra, entra material de escritório que a gente usa, entra material de informática, mas esses 2 milhões aí foi mais por conta de material foi material farmacêutico, entendeu? De assistência farmacêutica, que aumentou 2 milhões aí no material de consumo. E outros serviços de terceiros, nós temos também o serviço de limpeza e conservação, foi na faixa de 33 milhões. Serviço de limpeza e conservação. E nós temos o serviço também de administrativo operacional. O que são esses serviços? São serviços que não estão no plano de cargos e salários. Nós temos recepcionista, nós temos porteiro, nós temos vigilante, nós temos digitadores. Isso não está no plano de cargos e salários da prefeitura. Então, são serviços terceirizados, que a gente chama de terceirização lícita, porque elas não estão no plano de cargos e salários. Então, esses serviços gastamos na faixa de 34 bilhões. Só que uma parte está em outros serviços e outra está em locação. Uma parte está na locação e outra parte tem outro serviço. Por isso que na locação de mão de obra nós temos 49. O 49 milhões é 33 de limpeza e conservação e 18 milhões que é desses serviços que eu estou chamando de terceirização lícita. São atividades que não estão no plano de cargos e salários da prefeitura. Então, o que aconteceu com isso? Aí você fala assim, mas por que eu contrato ora como prestação e ora como locação?
Como prestação, é quando eu falo assim, eu quero uma limpeza no prédio da prefeitura, no prédio sede da prefeitura. Aí, as empresas que entram com a licitação, uma põe 10 funcionários, outra põe 15, outra põe 18, não importa, elas dão preço do material, dão tudo. Aquela que dê um preço melhor e que atenda aquilo que a prefeitura quer de limpeza, de vidros, de computadores, de limpeza de jardim, não importa o que ganha com o menor preço é que vai ganhar. Então, aí eu estou contratando serviço. Eu posso contratar mão de obra? Sim, eu também contrato mão de obra. Eu falo, eu quero 10 pessoas para limpar o prédio sede da prefeitura, um em cada andar. Eu estou contratando mão de obra. Eu quero uma pessoa em cada andar. Então, aí a locação, por isso está dividido. No final, nós temos 34 milhões de despesas liquidadas quanto a isso. E demais despesas correntes, nós temos aí, agora que eu queria dizer, nós temos outra despesa de pessoal. Outra despesa de pessoal, nós passamos de 38 para 41 milhões. Outra despesa de pessoal. Entra o pessoal da MAC, entra pessoas que fazem atividades específicas da prefeitura, que nós somos obrigados a julgar no índice de pessoal. Então, chama ODP, outras despesas de pessoal, que está na Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós temos pagamento de pensionista aposentado, que passou de 96 para 116. Eu estava hoje lembrando que eu já apresentei aqui 40, 50, não muito longe, não. Hoje nós estamos com 116 milhões de pensionistas aposentados por ano, no ano de 2017. Então, e nós temos também os restos a pagar, que nós pagamos 16 milhões de restos a pagar de exercícios anteriores. Esse ano nós pagamos na faixa, ano passado, na faixa de 10 milhões. Então, nós tivemos um aumento de 6 milhões. Então, aí eu encerrei. Nós temos 1.523 executado em 2017, contra 1.402 em 2016, com aumento de 9%. Então, vocês podem ver que a despesa está maior do que nós tivemos de receita. A despesa ficou maior do que a receita. Pode passar. Aí mostra, mais ou menos, para vocês terem uma ideia. Outros serviços de terceiros, pessoal em cargos, que é o azul, olha a quantidade. Pode passar. Amortização, equipamentos, muito pouco representativo. Nós temos um total de 31% de despesa de capital. Muito pouco representativo. A amortização, eu já falei, que é o plano multissetorial integrado, que eu já falei antes. Pode passar. Ali são os investimentos. Ambiental do Rio Paraibuna, 12 milhões e meio. Nós temos a infraestrutura urbana viária, 7 milhões e 300. Nós temos o Teatro Pascoal Carlos Magno, 3.200. Nós temos pavimentação asfáltica, 2.300, mais ou menos. Conservação de encostas, contenção de encostas, 2.160. Pode passar. E ali, ampliação da rede de iluminação pública, 1.600.000, e aí vai. Nós temos um total de 33.900.000, 34 milhões de obras liquidadas no ano de 2017. 34 milhões de obras liquidadas em 2017. Pode passar. Agora o comparativo. Preços correntes e preços constantes. Dá 7% a preços correntes e 3% a preços constantes. Isso que representou o aumento da despesa. Pode passar. Agora os resultados, conta de resultados. Esse é da LRF. Nós temos que cumprir vários índices pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de maio de 2000. Nós temos o saldo em 31/12 de 109 milhões, pagos 79 bilhões, cancelados 13 bilhões e saldo em 31/12, 16.270. Isso é de exercícios anteriores. É tudo que passou de resto a pagar. Coisas liquidadas que passaram. Pode passar para o quadro seguinte, que é o quadro de disponibilidade.
disponibilidade financeira. Nós temos, nosso quadro realmente, enxergar daqui, ele é bem difícil. 81, nós temos de disponibilidade em caixa. Desse 81, nós temos 65.376 de resto a pagar inscritos em 2017. O que é resto a pagar? Despesa processada, que foi liquidada, que eu já falei que eu trabalhei o tempo todinho com receita liquidada. Agora eu estou mostrando duas situações. Resta pagar de despesa liquidada e resta pagar não liquidado. Chama não processado. O que é? O não processado são despesas que a gente empenhou, às vezes o pedido que a gente fez de material, que aquilo não chegou. Pode ser uma coisa certa, que eu sei que eu vou liquidar. Por exemplo, uma empresa de limpeza e conservação. Ela não me entregou ainda, até o final do dia 31 de dezembro, ela não me entregou a nota de serviço, a documento fiscal. Eu só vou liquidar em janeiro. Então, eu passei com o resto a pagar não processado. Eu não liquidei. Agora, o liquidado, eu tenho 18 e tenho 47 não processado 18 e o processado 47. Esse está pronto para ser pago. O outro pode ser sujeito a cancelamento. Os 18 milhões pode ser cancelado. Às vezes eu faço um pedido, por exemplo, vem lá do Rio Grande do Sul. Demora a entregar, chega janeiro, fevereiro e março, a gente cancela. Aí pede um segundo colocado no registro de preço. Então, isso é muito relativo. O não processado pode ser cancelado. O processado não pode ser cancelado. Ele já está pronto para ser pago. Então, nós temos ali 65 milhões de resto a pagar. Depois temos de exercícios anteriores, antes de 2017. Nós temos 3.770.000. Temos outras obrigações, 6.700.000. O que são essas outras obrigações? A maioria são aquelas despesas de folha de pagamento, são despesas, como chama? Essa despesa de folha, tem que pagar o INSS, a gente desconta, por exemplo, uma pessoa faz empréstimo, as empresas consignadas, não, os empréstimos consignados. Você, por exemplo, um funcionário pede um empréstimo na Caixa. Quando a gente paga o funcionário, a gente retém o dinheiro do empréstimo e passa para a Caixa. É o outro que está aí. Além de INSS, tem outras coisas. Tudo que é descontado em folha está ali. Então, nós temos um saldo de 5.700.000, tirando esses compromissos da Prefeitura. E temos os recursos vinculados. O que são recursos vinculados? Os recursos que são carimbados, aqueles que vêm para obras, que vêm para qualquer tipo de coisa que vem da União, que eu tenho que prestar conta, né? A saúde, educação, está tudo ali no vinculado. Vem toda aquela leva ali de resto a pagar, lá, 114 de resto a pagar, 12 de resto a pagar de exercícios anteriores, temos 127 de obrigações zero, de obrigações zero, 127 para pagar, sobrou 5. Então, nós estamos mais ou menos equilibrados. Antigamente, o vinculado, ele era grande, e o tesouro era bem menor. Hoje, nós já estamos numa situação que nós estamos com equilíbrio. Nós temos mais ou menos 5 milhões do tesouro e 5 milhões do vinculado. Isso tirando despesas que podem acontecer e aquelas que não podem acontecer com os não processados. Os processados e aquele resto a pagar ali de anos anteriores, esses são líquidos e certos para pagar, tá? Líquidos e certos. Então, nós temos um total de 10.800.000. Esse é o saldo da Prefeitura. Nós passamos com saldo de 10.800.000. Tá? Pode passar. Os limites. Tudo em cima da receita corrente líquida. E ela tem o critério de achar essa receita corrente líquida. É da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, nós temos aquelas receitas tributárias, contribuições patrimoniais, serviços, transferências, demais receitas. Tira a contribuição dos servidores para a Previdência, dedução de receita corrente, aquelas que são deduzidas, que estão em duplicidade, e a formação do Fundeb. Tudo que vai para o Fundeb é descontado ali, porque não é nossa receita. Ela vai para o bolo da União, para depois voltar em forma de Fundeb para nós. Então, nós temos 1.332.000. Pode passar.
Despesa de pessoal. Nós temos Poder Executivo, despesa total com o pessoal, 655, nós já vimos lá atrás, 655 bilhões de despesa de pessoal da Prefeitura, dá 49,18. O limite prudencial que a lei não deixa que a gente ultrapasse é 51,3, seria 683. E nós já estamos trabalhando para esse ano cair. Com certeza, esse ano nós vamos diminuir essa despesa de pessoal. Só a troca que nós estamos fazendo de temporário por funcionários de carreira está dando uma diferença boa, porque os impactos orçamentários e financeiros passam pelo controle interno e a gente tem visto a diminuição dessa despesa. Então, nós já estamos trabalhando para reduzir. Despesa, Poder Legislativo, 5,70, eles estão com 1,72 aqui na Câmara, 22%, e o limite prudencial é 75%, quer dizer, a Câmara está bem longe de atingir o valor de despesa de pessoal. E a despesa total, 678, que é 50,90, desculpa, o limite prudencial é 57, nós estamos com 50,9. Então, nós temos um total da RCL de 1.332, tudo foi calculado em cima dessa receita corrente líquida, que é o que a Lei de Responsabilidade estabelece. Pode passar. Pode passar. Lá mostra lá, limite prudencial 57, município 50, executivo 49, legislativo, que a Câmara está bem pequenininho, com 1,72. Está cooperando bem para que não passe, chegue no limite prudencial. Pode passar. Agora, gasto com saúde. 768 é o total de receita de onde nós devemos calcular o gasto com a saúde. Nós temos percentual de aplicação 26 e o mínimo é 15, que daria 115. Nós gastamos 202. Ao invés de 15, nós gastamos 26,32. Então, nós estamos cumprindo e bastante a Lei de Responsabilidade. Pode passar para educação. 768, a mesma receita, ela que é a base para fazer o cálculo da despesa com educação. Nós temos valor mínimo de 25%, 192. Nós estamos gastando 216, que representa 28,18. Então, nós estamos acima do índice estabelecido pela Lei de Responsabilidade. Estamos cumprindo com esse limite também. Pode passar. Finalmente, pode passar. Despesa com a dívida. Pode passar. A dívida, amortização. Nós temos uma amortização de 11,50, nós poderíamos estar amortizando dívida até o total de 153 milhões. Nós estamos amortizando com 19.900, muito abaixo daquilo que a gente poderia. E tem muito município que está enforcado, estado, município. Então, 11% nós estamos gastando 1,50 com dívida, 1,50. Dívida consolidada líquida seria 120% da RCL, quer dizer, a RCL, 120% dela. Nós poderíamos estar com a dívida consolidada líquida. Então, ela está, o valor dela está em menos 16, nós estamos com menos 1,24. O que é essa dívida consolidada líquida? É a dívida da prefeitura menos disponibilidade financeira. Menos a disponibilidade. Então, é a líquida. Se eu tenho uma dívida de 10 e tenho 20 no caixa, então a dívida consolidada líquida é só 10. E temos a operação de crédito, que nós podemos gastar 16% da RCL, que é 1.332, 16%. Nós estamos gastando 204, poderíamos gastar 213 milhões, estamos gastando 27.224, gastando, nós estamos tendo essas operações de crédito de 27 milhões, quando nós poderíamos ter operação de 213 milhões. Se mandássemos para a STN, Secretaria do Tesouro Nacional, nós estaríamos longe desse montante.
tá? Mas aí é lógico que eles olham a disponibilidade da prefeitura, olham tudo para poder fazer o empréstimo, né? Tem muita coisa que eles olham na Secretaria do Tesouro Nacional. Então, é isso que eu iria apresentar. Alguma pergunta, eu fico às ordens aí, para alguém que tem alguma pergunta para fazer. Marlene, nós vamos te agradecer mais no final, mas antecipadamente agradecemos. Você fez uma apresentação bastante objetividade, foi muito bom. Eu, antes de deixar a palavra aberta para os vereadores, citar a presença do Wagner, do Kendi, Betão novamente, professora Ana, o Charles e o Marlon e o Adriano, que estavam no plenário, tiveram que se retirar. Mas eu gostaria de fazer alguns comentários aqui, que a situação, nós aqui temos uma visão municipalista. A nossa visão é que a política fiscal, a política financeira no país, ela privilegia muito a questão do dinheiro e do recurso que é levado para Brasília, ele é retido em Brasília, e o repasse aos municípios é muito pequeno, em torno de 16%, 17%, dos recursos que o município gera retornam para o município, é muito pouco, independente de sigla partidária. Nós não estamos aqui comentando questão partidária, mas sim fiscal. Agora, o que deixa a gente assim bastante ainda animado é que os processos de gestão, mesmo nessas dificuldades, eles conseguem produzir melhorias. Por exemplo, amortização, juros de dívida, quando você poderia comprometer até em torno de 11,5%, você está comprometendo praticamente 10% desse valor, em torno de 1,5%. Isso dá uma condição de você respirar melhor diante da sua dívida, administrar melhor essa dívida. O limite prudencial ainda me preocupa muito, porque nós estamos ainda com despesas em torno de 49,18 e com um limite prudencial ainda de 51,30. Isso acaba também engessando um pouco a questão de investimento e de expansão dentro da questão pública. Mas o dado que continua, isso vem de vários governos, né? O governo atual vem mantendo também essa postura, é a questão da aplicação de recursos na saúde. A gente sabe constitucionalmente, o município ele tem que botar 15% da receita dele em aplicações na saúde, e o município aplica hoje 26,32%, e é ainda um recurso insuficiente, porque nós estamos vendo o drama que a gente vive na saúde. É preciso que se faça um esforço muito grande, e nós temos nessa casa vários colegas que vão ser candidatos agora, né, à função, ao cargo legislativo no Estado, federal, que a gente leve, né, se essas pessoas, nós torcemos para que todos consigam o seu êxito, mas que leve essa determinação que é preciso a gente lutar para que os outros entes, tanto a federação quanto o ente estadual, cumpram as suas obrigações com relação ao financiamento da saúde. E é assim também na educação, também é muito dependente disso daí. Eu, pessoalmente, vejo que nós, apesar da crise, estamos com uma situação muito parecida de que você apresentou no último quadrimestre, né? Parece que a gente está vendo uma estabilidade, apesar da crise, e te agradeço mais uma vez a você, né, aos colegas do setor de regulação e de controle interno, né, a exposição, e a palavra está aberta para algum vereador que queira fazer um comentário. Vereador Betão. Obrigado, presidente. Marlene, é importante a gente ver essas explicações. Eu gosto sempre de estar participando, acho que eu faltei uma até hoje, desde que eu me tornei vereador aqui em 2009. Porque a gente consegue observar mais ou menos o que está acontecendo, né? Principalmente gastos com relação a servidores e tudo. Agora, você deu ênfase aí num determinado momento, eu não sei se passou despercebido por mim, foi sobre o número de pessoas que se aposentaram, o crescimento ou a diminuição, né, nos valores de contribuição. Nós tivemos uma leva, né, de servidores concursados em 88, assim como eu, 86, né, muita gente está se aposentando nesse momento, e eu não consegui perceber isso ali.
porque me parece, inclusive, na educação é elástico, né, a quantidade de aposentados, né, de pessoas que se aposentaram agora, nesse período, né, principalmente no momento que se discutia a questão da contra-reforma da Previdência, o pessoal correu para se aposentar, já tinha direito, né, e se aposentaram rapidamente para não poder cair naquela situação. Mas eu não consegui perceber, que você deu ênfase na discussão, mas eu não vi ali. Eu não falei a quantidade, eu só falei do valor, de 96 passou para 116 milhões o pagamento de pensionistas aposentados. A quantidade realmente não foi uns 250, que ela acredita, nesse período de 2017. Só em 2017. Os 250, hein? Ou mais até, né? Se normalmente... eu vou até olhar em torno de isso, 40, eu olhei 50. o quantitativo. Aham. Até anota aí para a próxima eu já falar. Sabe por quê? Muita gente aposentando. Então, eu acho que esse número realmente é importante. Nós vamos anotar aqui, a próxima vez eu vou trazer o quantitativo. Porque tem hora que a gente não traz, que é muita coisa para falar, aí eu vou ficar muito tempo aqui. Então, às vezes, eu não falo uma coisa, não falo outra, mas eu vou anotar. A próxima vez eu trago. Mas deve ser mais ou menos nessa ordem. Tá, joia. Obrigado. Não. Marlene, nós, antes de terminarmos essa audiência, justificar aqui a ausência do vereador João Coteca, que fez uma justificativa e encontra-se em reunião na Zona Norte. Eu gostaria de agradecer ao público presente aqui e, principalmente, fazer uma referência aos amigos lá da Vila Alpina, que eu recebi, estão todos atrás, o Jorge, o Paulo, a Rosângela, todos os outros que estão aqui, e a rapaziada, muitos jovens participando aqui da reunião, isso deixou a gente muito feliz, muito alegre, o jovem interessado nessa questão política. Tivemos a oportunidade de conversar um pouco ali na sala da presidência. Sejam todos bem-vindos. Estou vendo o Ailton também aqui, velho conhecido lá do Vitorino, da Garibaldi. Bem-vindo, Ailton. E eu queria agradecer aqui a Marlene, a Denise, o Douglas e o Wilson Rodrigo pela presença, agradecer mais uma vez, parabenizar pela apresentação e pela ordem, vereadora professora Ana. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, professora. Senhor presidente, nós não poderíamos deixar terminar, né, esta audiência com a exposição da Marlene e toda a sua equipe, uma equipe dedicada, coesa, sempre aí na liderança da Marlene, e dizer, Marlene, que mais uma vez você vem aqui apresentar para nós as receitas e despesas do município e que a gente só tem para parabenizar a você e toda a sua equipe. E parabenizar também os jovens que estão aqui presentes, que vieram aí participar, né, do orçamento do município, procurar conhecer melhor. Uma boa tarde a todos vocês, que Deus os abençoe e não fique só no dia de hoje, não, voltem mais. É muito importante que vocês, jovens, participem da política da cidade. Essa casa é a casa do povo, é a minha casa, é a sua casa, é a casa de todos nós. E é assim que a gente cria um incentivo na participação da vida política. Então, Marlene, o nosso muito obrigada. Eu, como presidente da Comissão de Finanças desta casa, desde 2010, eu me sinto assim orgulhosa de ter uma pessoa com toda a sua equipe que chega aqui e faz a explanação de todo o trabalho que é da organização e da sala de vocês. Meu muito obrigado, uma boa tarde a todos. Vereadora. Que Deus os abençoe. Pela ordem, vereador Kennedy Ribeiro. Da mesma forma, presidente, queremos aí parabenizar a Secretaria de Fazenda, através da Marlene e todo o seu pessoal, pela forma como você traz e debate esse assunto aqui conosco, de uma forma simples e objetiva, mas que nos traz entendimento. Parabéns a você. E, presidente, eu mais o Wagner de Oliveira e o Marlon Cirqueira e o Charles Evangelista estávamos na Asa Delta, numa reunião, né, com o pessoal, bares e restaurantes de Juiz de Fora. Por isso nós chegamos atrasados aqui, mas não por questões assim, de vontade própria. Tá ok, Marlene? Nós damos muita atenção ao trabalho de vocês lá e a gente gosta muito de participar. Obrigado, viu? Perfeito, vereador. Mais do que justificado. Bem, nós estamos encerrando, então, a nossa audiência pública. Daqui a pouco teremos nossa ordem do dia. Tenham todos uma boa tarde, um abraço. Fiquem com Deus.